Não vai ser nada para entregar no sábado, vai ser só exercícios, para vocês já irem começando a trabalhar, né? Porque sábado tem as EAD, né? Não, Tem as tranquilo. provas. Nesse sábado agora? Sim, tem gente que faz 3, 4 cadeiras EAD, eu faço 2. Entendi. Eu até tinha me perdido nesses prazos aí. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Nossa cadeira. Aqui, fechamento. Dia 26. Na realidade, vai ser no dia 28. É dia 28 que vai ser a semipresencial? Desculpa. As provas do EAD? Ou é nesse? Não. É dia É 29. nesse sábado. É neste, né? Isso. Daí quem tem mais de 4 professor. cadeiras faz no outro. Entendi. Só pode 4 provas por dia. Mas tranquilo, Josimar. Na realidade, eu vou dar exercício para vocês trabalharem, porque vai ser exercício com gabarito, porque a prova já é na outra semana, né? No dia 3. Daí, no dia 10. Então, vamos fazer essa recapitular. Vamos recapitular. Hoje, então, nós vamos ter essa avaliação, ok? Aula 20. Semana que vem eu vou dar o fechamento, vou fazer a revisão da prova, vou corrigir a prova. Já vamos trabalhar exercícios, ENAD, exercícios Petrobras. Na aula do dia 22 eu vou passar mais exercícios para vocês poderem, né, recapitular conteúdo, né, buscarem mais informações. E no dia 23 é a nossa prova valendo 6 pontos, que vai ser também virtual, mas na mesma dinâmica. Essa prova do dia 13, o professor vai abrir ela aí às 6 horas da tarde e vocês ficam com ela até às 11 horas da noite. Daí vocês finalizam ela no próprio dia 3 do 12. Daí na próxima semana, no dia 10 do 12, o professor vai fazer a correção de toda a prova, tirar qualquer dúvida e fechar a nota, né? Fechar a nota no sentido de, ficou uma questão, não ficou bem clara, houve algum erro de correção, para quê? Para que vocês também não sejam prejudicados. Eu já fecho essa nota aqui no dia 10 e automaticamente, no dois dias depois, vocês já vão saber se vão ou não precisar fazer o exame final. Ficou claro isso? Tranquilo? Então, aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão, corrigir exercício, vocês vão fazer o fechamento do AP2. Daí fechou os 4 pontos de vocês. Daí a próxima aula vai ser revisão dos exercícios, mais exercícios, depois vai ter mais exercício semipresencial, daí é tranquilo, tá, Josimar? Tu não precisa fazer no dia, nada vai valer nota, vai ser só pelo mero exercício, da prática, tá? E daí vocês vão fazer a prova final valendo 6 pontos. Quando que vocês vão receber a nota? Na semana seguinte, depois que nós revisarmos toda a prova. Daí já vai estar fechado o AP1, já vai estar fechado o AP2, e daí vocês já vai estar fechada a avaliação final. Daí vai se somar essas notas aí. Quem atingiu nota 7 está liberado. Quem não atingiu, daí na próxima semana é a provinha. Ok? Maurício. Pois não? Chegou a ver os vídeos, o material da prática Da da aula gasolina? prática? Tô começando, ó. Rapaz, ó. Suador total, mas eu tô vendo coisas muito boas ali, hein? Parabéns. Os caras adulteram a gasolina aqui no Osório. É? Te dizer, né, cara? Aqui no meu, eu falei, aqui no meu deu bem alteradinho, deu uns 10% a mais. Ixi, tu usou proveta? Não, o meu eu usei com um copo graduado mesmo. Deve ter dado menos erro, mas vou fazer com mais precisão para ver mesmo.
Show, show. As gurias usaram proveito e deu uns 9, 10% também lá no de Canoas. Então, eu acho que é isso aí Bom, mesmo. que legal. Com certeza vou revisar todo esse material e vou dar o feedback para vocês, tá, pessoal? Uhum. Amigos, então, semana passada o professor passou uma atividade, tá, que ela induzia ao acerto. Então, as primeiras 5 questões eram questões onde vocês tinham que marcar, e caso marcassem errado, tinha a justificativa da questão, e daí devolvia vocês para a mesma questão até que vocês acertassem. Ok? Então, pode ser que tenha tido erros, tá? Mas, em princípio, teve só uma colega que questionou, achou que deu algum problema. Daí até a colega aí, se ela quiser questionar aí ou argumentar, fico à disposição. Todo ouvidos, ok? Então, o que acontece? A mesma coisa, questão 2, também ela te induzia ao acerto. Claro, ela te trazia a teoria, tu tinha que ler a teoria e depois achar a resposta. E a questão 3 foi dessa forma, a 4 foi dessa forma, até a questão 5, né? Todas elas com justificativa de justificativas apontando para o acerto, mas remetia o aluno novamente para que ele avaliasse as questões. E a questão 6 era para valer, né? Então, essa questão 6 era que, de fato, valia, né? Não é que valia nota, mas era a que, de fato, vocês seriam avaliados. Então, o que eu fico surpreso, né? Que são sempre os mesmos que fazem os exercícios, né? Então, tem muitos colegas aí que a gente pode acompanhar aqui que não fazem os exercícios, não participam, não evoluem. Por quê? Porque foi pedido, professor, precisamos trabalhar com exercício. Não, vamos lá, essa é a hora para os exercícios. Mas aí a gente dá um TDE, a gente disponibiliza tempo de aula para os alunos fazerem, os alunos não fazem. Perdão para os que fizeram. Perdão, Cássia, perdão, Letícia, perdão, Gabriela, perdão, Pamela, Guilherme, a Pamela Vargas, a Maiane. Então, esse pessoal fez. Beleza, parabéns. Aprenderam, acertaram, erraram, faz parte. Né? Esse é o processo, essa que é a ideia, né? Vocês evoluírem. Agora, o pessoal que não fez, daí sim, é uma pena, porque perde a oportunidade de estar aprendendo. Daí, o que acontece? Depois a gente vai mal no ENAD, né? E daí os alunos ficam chateados. Puta, o nosso curso é conceito baixo no ENAD. Curso é uma porcaria. Não é que o curso é uma porcaria. Os alunos que não se aplicam para tornar o curso melhor, né? Por que as federais vão bem? Porque, primeiro tu faz um vestibular difícil pra caramba para te entrar, daí tu entra. E os caras que estão lá, os caras querem estudar, meu. Os caras não estão lá para brincar, né? E daí que eu digo, tem aluno aqui dentro da UBRA que é bom, tem aluno aqui dentro da UBRA que é os caras são bons. Mas tem uns que, o pessoal, realmente eu não sei o que querem, o que esperam, né? Porque esse é o momento para vocês aprenderem, esse é o momento para vocês errarem, né? Mas tu só erra e acerta se tu tentar, se tu te arriscar, né? Então, grato pelos que fizeram e uma pena para os que não fizeram, né? Mas tudo bem. Então, a interface o professor já mostrou qual era a interface. O Google Forms está aberto. Quem não fez ainda pode acessar, pode fazer, não tem problema nenhum, está aberto. Tá? Eu acho que está aberto. Deixa eu ver se eu botei prazo nele. Deixa eu ver a configuração dele. Esses dias os usuários. Está aberto ainda. Está lá. Quem quiser, bom proveito. Ok? Bom, então, aqui,
qual era a nossa primeira questão, né? Então, a extração líquido-líquido é uma operação unitária de transferência de massa fundamentada no equilíbrio líquido-líquido. O líquido extratante solvente, né, que pode ser tanto líquido extratante ou também pode ser chamado de solvente, deve ser preferencialmente solúvel em um dos componentes da mistura inicial, mas usualmente no líquido que se deseja extrair. Então, o que acontece? Tu vai precisar ter um componente que promova a extração. E aqui nós temos um exemplo claro, né, da prática que vocês fizeram. Gasolina comum. Dentro da gasolina comum, nós temos o álcool. E o álcool está miscível na gasolina, na mistura de hidrocarbonetos. Mas a partir do momento que tu coloca a água polarizada, o que essa água faz? Ela puxa para a fase dela o álcool, por uma questão de polaridade, e ocorre o quê? Nitidamente a separação de duas fases. É necessário que nós tenhamos uma mistura imiscível, né? Nós não podemos ter duas fases, nós não podemos ter uma fase. Obrigatoriamente, para que ocorra a mistura, a separação, nós precisamos ter mais de uma fase. E é de fato que acontece, tá? Então, a extração em uma mistura ternária é caracterizada pela presença de, um exemplo de uma mistura ternária, álcool, gasolina e água. É um exemplo de uma mistura ternária. Então, aqui dava as definições de cada um, que daí você tinha que procurar a resposta correta. Então, quem é o diluente? É o líquido do qual o soluto deve ser extraído. Então, vamos falar da nossa misturinha da aula prática. Gasolina, álcool e água. Quem é o diluente? Líquido do qual o soluto deve ser extraído. Então, é a gasolina o diluente. Quem é o soluto? O componente que deseja... Não, perdão. O diluente, no caso, é a água. É o líquido do qual o soluto deve ser extraído. Não, estava certo, é a gasolina. O diluente é o líquido do qual o soluto deve ser extraído. Então, nós temos lá a gasolina comum, que é a gasolina, e o álcool. E daí tu vai... Quem é o líquido que tu precisa extrair é o álcool. Então, diluente, líquido do qual o soluto deve ser extraído. Então, é a gasolina. Soluto, o componente que deseja extrair do diluente, que pode ser um sólido ou um líquido. Então, o soluto, aqui no caso, é o álcool. Estamos dando exemplo da aula prática. E que é o solvente? É o líquido com o qual se extrai o soluto, que no caso foi a água. Tá? Então, só para a gente criar essa correlação aí, dá uma boa questão para a prova aí, né? Nós trazermos aí essa quem foi quem, gasolina, álcool e gasolina, álcool e água, né? Ok? Bom, questão 2. Na extração líquido-líquido, é de fundamental importância encontrar uma região onde a mistura homogênea dos três componentes não permaneça estável, ou seja, que no mínimo haja formação de duas fases. Portanto, existem concentrações em que o sistema encontra-se em uma única fase líquida e outras faixas de composição onde os componentes se encontram de forma heterogênea. A linha do triângulo que separa essas regiões é chamada curva binodal ou curva de solubilidade, que é aquela curvinha que é aqui, ó,
que é essa curvinha aqui. Então, essa aqui é a nossa curva de solubilidade. Então, aqui nós vamos ter dois componentes, duas fases, perdão, e aqui nós vamos ter uma única fase, ok? Então, como é que a gente chama essa curva? Curva de solubilidade. 3. Considere a seguinte mistura ternária. Então, nós temos aqui o A. Então, aqui é 0A, 100% A. Aqui é 0B, 100% B. Aqui é 0C, 100% C. Então, só para a gente entender aqui como é que funciona a mistura, um gráfico, né, avaliado, né, com diferentes composições que são demarcados dentro desse espaço aqui. Avalie as seguintes afirmativas e identifique a errada. Então, os pontos D e E, o ponto D e o ponto E, representam as soluções binárias saturadas. Exatamente. Porque quando o ponto está em cima de qualquer uma dessas linhas aqui, pessoal, quando o ponto se encontra em cima, tá, dessas retas que compõem o triângulo, nós vamos ter uma mistura binária. No caso aqui, ó, nesse ponto aqui, tu vai ter esse percentual aqui do componente B, tu vai ter 0 do componente, né, aqui, ó, aqui, tu vai ter, então, esse percentual do componente B, certo? Tu vai ter uma quantidade aqui do componente C e 0, aqui 0 do componente A. Certo? Mistura de composição dada pelo ponto M. Então, nós temos aqui um ponto M. Formará duas soluções líquidas immiscíveis de composição L e N. É fato. Lembrem-se que aqui nós vamos ter, então, uma linha de amarração. Então, qualquer ponto que se encontre em cima dessa linha sempre apresentará duas composições. A composição que vai ser dada neste ponto, que nós vamos pegar os valores de B, os valores de C e os valores de A. E a mesma coisa acontece no outro extremo da linha, onde nós vamos pegar os valores também de B, os valores do componente C e os valores do componente A. Sempre lembrando que a soma de A, B e C tem que fechar 100%. A união desses pontos é feita pela linha de amarração tie-line, ou seja, o LN, sobre a qual estará localizado o ponto M, no caso seria um ponto global. Beleza, tá certo também. Todas as misturas representadas por pontos sobre a linha LN formam fases conjugadas com a composição diferente. Todas as misturas representadas por pontos sobre a linha LN formam fases conjugadas com composição diferente, né? No caso, todas as misturas representadas, né, formam fases conjugadas com a mesma composição e não com composição diferente, que foi o que eu falei para vocês. Qualquer ponto que saia aqui em cima vai ter a composição N e a composição L. Por último, a curva binodal
ou seja, a curva D, L, P, N, E, ou seja, a curva de solubilidade, e as linhas de amarração, por exemplo, a linha LMN, conectadas à curva, representam um equilíbrio de fases, perfeitamente. Aqui nós vamos ter equilíbrio entre fases, por quê? Porque aqui nós temos uma única fase, aqui dentro nós vamos ter duas fases. E essas linhas vão representar, então, conforme as composições dos extremos, quais serão, né, a composição de cada uma das fases. Ok? Bueno, vamos aí para a próxima questão. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Podemos continuar? Tá. A qualquer momento vocês podem interromper o professor, podem, tá, questionar. Até aí tranquilo, Maurício. Tá bom, então vamos lá. Na região externa à curva, ou seja, externa à curva, o sistema ternário é monofásico e estável, ou seja, a formação de apenas uma fase. Na região interna à curva binodal, ou seja, aqui no interior, então o sistema se divide em duas fases líquidas em equilíbrio. Avalie as seguintes afirmativas e identifique a errada. A forma da curva binodal não é tão importante para a aplicação prática como a inclinação das linhas de amarração. Realmente, essa linha ela é importante porque ela vai nos dar, digamos, a partir daqui para dentro, eu sei que eu vou ter misturas imissíveis, ou seja, passíveis de serem separadas. Então, esta é a importância desta curva binodal. Porém, para a nível prático, o que nos importa é nós, de fato, sabermos informações sobre a linha de amarração, porque qualquer ponto sobre essa linha nos indica nos extremos a composição de uma das fases e a composição de outra das fases. Mistura de composição dada pelo ponto G formará duas soluções líquidas imissíveis de composição Q e composição R. Tá? No caso, olha aqui, ó, essa questão aqui teria um problema, porque esse R teria que estar aqui embaixo, ó. Ok, pessoal, enxergaram isso? Então, olha aqui, ó. Este R aqui, tá aqui, ó. Vermelho. Tá certo? Este R teria que estar bem aqui. Deixa eu achar um ponto aqui. Agora sim, ó. Agora tá certo. Realmente, ó. O G tá aqui, então aqui é o Q e aqui é o R. O R ficou ali em cima, tá errado. Muito bem. Só para ficar o registro aí. Então, quem realmente, se a pessoa, professor, não entendi, realmente não tinha como entender, porque
o R estava acima da linha. Então, essa aqui também estaria errada. No caso, tá? Agora, como eu fiz a correção, essa aqui agora está certa. A mistura de composição dada pelo ponto P apresentará 20% do componente B, 50% do componente A e 40% do componente C. Bom, tudo bem. Aqui está o ponto P, tá? Então, tu teria que verificar qual é mais ou menos a quantidade que tu vai ter do B, qual é a quantidade mais ou menos, tá, que tu vai ter do B e qual é a quantidade aproximada que tu vai ter do A, certo? Opa. Então, isso tu teria que fazer essa aproximação. Porém, aqui tem algo mais fácil para vocês identificarem, que era o quê? 20 mais 50, 70. 70 mais 40, 110. Não pode fechar uma mistura com 110%. Então, o erro aqui ele foi mais simples de se identificar do que realmente se apresentou. Então, era simplesmente a soma aqui. A mistura de composição dada pelo ponto S será uma mistura ternária, monofásica e estável. Perfeito, perfeito. Então, aqui mostra para nós como é que a gente identificaria as quantidades. Então, aproximadamente ali no ponto, ó, estaria em torno de 13% de B, 37% de C e 50% de A. Daí tu soma 50 mais 37 mais 13, fecha então os 100%. Ok? Bom, a nossa última antes da revisão não, da para valer. A adsorção do componente orgânico em carvão ativado é uma das tecnologias mais importantes utilizadas para o tratamento de efluentes industriais. O carvão ativado é um adsorvente microporoso que pode ser obtido de uma variedade de materiais carbonáceos, incluindo madeira, hulha, lignina, casca de ovo, açúcares, etc. Seu poder adsorvente é proveniente da alta área superficial e da presença de uma variedade de grupos funcionais em sua superfície. A estrutura de CA é basicamente constituída por uma fase grafítica em que os vértices e as bordas podem acomodar uma série de elementos, como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, que se apresentam como grupos funcionais. De forma geral, os estudos da adsorção do fenol em carvão ativado indicam que não apenas as interações fenol-carvão via ligação PP ou formação de complexo doador-receptor controlam o mecanismo de adsorção, mas também a porosidade do carvão e suas propriedades ácido e base. Com base na afirmação apresentada, é incorreto afirmar. Bom, aqui, o que acontece? Ó? Quanto mais grosseiro for o carvão ativado, maior será a adsorção do componente orgânico. É o contrário, né, pessoal? Quanto mais fino ele for, maior é a adsorção. Tá? Ficou faltando uma alternativa aqui, era isso que eu estava procurando, ficou só 4 aqui. Mas então, quanto maior a área de contato carvão ativado, maior será a sua eficiência na remoção, correto. A ligação PP indicam as duplas ou triplas ligações covalentes, está certo. É possível a obtenção de carvão ativado a partir de casca de mandioca, por ser ele um material carbonáceo, correto. Deixa eu ver qual é que era a última alternativa. Eu fechei.
Muito bem. Então, era a quinta, né? Aqui, sim. A última era: não será possível obter-se o carvão ativado de lodo de ETA, pois este é rico em sílica. Correto. Né? O que acontece? Se, no caso, o lodo da ETA, ele não é rico em material carbonáceo. Né? Então, como ele não é rico em material carbonáceo, não tem como, de fato, nós obtermos, né, carvão a partir dele. Ok? Perfeito. Bom, agora essa era para valer, né? Então, o que o professor passou para vocês? Considere a seguinte mistura ternária. Então, passei aqui, deixa eu aumentar. Passei, então, a mistura, mesma dinâmica, ó. Aqui, tu vai ter, então, 0% de metanol, 100%. 0 de água, 100%. 0 de biodiesel, 100%. Então, ó, quando tiver um ponto aqui, ó, tu vai ter, então, esse percentual de biodiesel, esse percentual de metanol e este percentual de água. E assim por diante, tá? E é isso que o exercício vai te desafiar agora. Considere as seguintes afirmativas e marque incorreta. Mistura de composição dada pelo ponto A. Aqui dá o ponto A. Formará duas soluções líquidas? Sim, porque essas são as linhas de amarração. Então, qualquer ponto que ficar sobre essas linhas vai apresentar duas soluções líquidas. E qual é a composição dessas soluções? São os extremos das linhas de amarração. Uma mistura de composição de 25% de biodiesel, então aqui, ó, 25% de biodiesel, 25% de biodiesel, 62,5%, então 25%, onde é que está o 62,5%? Aqui, ó, 62,5%, então tá aqui, ó, 25%, 62,5% e 12,5% de água é miscível? Opa, perdão. Então, o ponto não está bem aqui, pessoal. Vamos de novo aqui. Não está aqui o ponto. Se o ponto está fora das linhas de amarração, tu tens uma mistura miscível. Uma composição de 75% de metanol, então está aqui, ó, 75% de metanol e 25% de biodiesel. Então, o ponto vai ser bem aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, 75% de biodiesel e 25% de metanol. E quanto de água? Ó? Corre lá para cima. A água é 0. Certo? Então, 75% de biodiesel, 25% de metanol e 0 de água. Então, não apresenta em sua composição água? Perfeito, não apresenta. 0 de água. Uma mistura de composição 75% de metanol, aqui, 75% de metanol. 25% de biodiesel, quanto de água? 0% de água. Não apresenta sua composição. Opa, peraí. Vamos de novo. 75% de metanol. Aqui, ó. 25%, então, 75% e 25% de água. Então, o ponto está aqui, ó. Quanto de biodiesel? 0 de biodiesel. Então, de fato, né, ele não apresenta biodiesel. E a última, a mistura de composição dada pelo ponto A, está aqui o ponto A, apresenta-se como uma solução homogênea com... Aí está o pega-ratão. Se aqui for o ponto, de fato,
tu vai ter 50% de biodiesel, né? Em torno de 31 e alguma coisa de metanol e em torno de 18 e alguma coisa de água. Tudo bem. Mas lembre-se, pessoal, se o ponto está em cima da curva de amarração, qual é a composição? É dos extremos. Essa é a composição de uma mistura e esse ponto é a composição da outra mistura. Então, o que acontece? Teve alunos aqui, ó, a grande maioria, 77% acertou, 1 errou marcando essa questão aqui como certa, né, como errada, minto, nenhum marcou as outras duas, e um marcou a primeira, né, como incorreta. Tá? Então, isso aqui ajudou a perceber que a grande maioria dos que fizeram entenderam de fato, né? E agora a gente tira aí, caso alguém não tenha entendido. O professor fez alguns gráficos aqui para facilitar a leitura. Então, ó, no primeiro lá, ó, aqui está o ponto. Então, tu vai ter esse percentual do metanol, esse da água e esse do biodiesel. Então, quando o ponto é aqui em cima, tu vai ter 0 desse, que é a água, 75 desse, que é o metanol, e 25% desse, que é o biodiesel. E quando o ponto é aqui em cima, mesma coisa, tu vai ter esse e esse, porque o outro vai ser 0. E quando tu tiver qualquer ponto em cima da linha de amarração, a composição é os extremos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Que bom, pessoal, que vocês entenderam. Então, o que o professor vai fazer? Eu vou parar agora a nossa gravação.